Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao 2 a Mais na China. Eu sou a Daisy. Eu sou o Dieter e hoje vamos falar sobre comunismo. Afinal de contas, a China é comunista ou não é? Oficialmente, a China ela adotou o sistema de governo chamado Novo Socialismo Chinês. Então, oficialmente não é comunista, mas o partido que governa a China, qual que é o partido? É o comunista. Em resumo, o Partido Comunista toma todas as decisões do que acontece dentro do país. E isso afeta naturalmente a vida de quem mora aqui. Talvez afete mais a vida de quem seja local, dos chineses mesmo, do que da gente que é estrangeiro. Mas a gente também sente muito forte essas diferenças que são causadas aí pelo fato de o Partido Comunista, as ideias comunistas, as ideologias comunistas guiarem o país. O detalhe é o seguinte: vocês sabem que economicamente a China está super aberta, desde a década de 80. Então você tem todas as grandes marcas do mundo, a China faz negócio com todo mundo. Agora o que acontece é que, ideologicamente, ela tenta modelar o seu cidadão na base comunista, né? E aí eles têm vários princípios que eles adotaram para isso. O primeiro ponto interessante é essa questão da terra, então. Aqui é o seguinte: toda a terra, todo o solo pertence ao governo chinês. Você olha o mapa da China, pertence ao Partido Comunista, não pertence ao cidadão. Não existe a possibilidade de eu, mesmo que eu for chinês, chegar aqui e falar: eu quero comprar 300 metros quadrados de terra. Não pode, não existe. Você até pode comprar, mas, por exemplo, você vai comprar terra, a terra por um tempo vai ser sua, mas depois de você usar a terra por um determinado período, você tem que devolver ela ou comprar ela de novo, pagar ela de novo. Não é que você não possa comprar terra, você vai comprar. Só que ela não vai ser sua igual no Brasil, que você vai poder passar de geração para geração, porque aquela terra é tua, da tua família. É, a mesma coisa com apartamento, né? Você compra um apartamento, maravilha, mas você tem como se fosse um leasing ali do apartamento por 70 anos, e aí depois, então, ou você vai ter que pagar uma nova taxa. Como o comunismo foi implantado, o Partido Comunista entrou forte ali depois da década de 50, o que o pessoal está falando é que esses 70 primeiros anos ainda não acabaram. E quando acabar, alguns dizem que o governo pode ser que suavize então essa política para evitar que com o tempo a população, que já é enorme, se rebele contra o governo. Mas hoje não tem a possibilidade então de eu comprar uma terra sabendo que é meu e quando eu tiver filho vai ser minha. Hoje... Por exemplo, que eu vou comprar terra e eu posso, por exemplo, deixar como herança para os meus filhos. Isso não existe. A terra pertence ao país, é um bem público. E aí o chinês ele tem que estar meio que ciente disso. Mas tem as vantagens também para o crescimento econômico do local. Por exemplo, se tudo pertence ao governo, se o governo quer de repente destruir uma área e construir uma coisa nova naquela área, ela não precisa da autorização de ninguém, igual no Brasil. Às vezes passam-se anos desapropriando terras para construir alguma coisa. Sim, isso é ótimo para o governo. Sim. Tudo que o governo quer fazer, ele pode fazer rapidinho assim. Porque eles simplesmente chegam na tua casa e falam: olha, eu vou te dar um determinado valor e você vai sair daqui porque eu vou destruir isso aqui e quero construir uma outra coisa nesse lugar. Então ele te dá um valor para você sair dali, para comprar outra coisa, tipo como se fosse uma indenização. E ele simplesmente tira de você de onde você está na hora que ele quer. O detalhe é o seguinte: é ótimo para o governo. O cidadão é outra história, né? O cidadão ele tem que fazer a mágica dele. Então, se o governo deu um valor que dá para ele comprar uma outra casa em outro lugar e tá justo, maravilha. Às vezes acontece que o governo fala assim: olha, você vai ganhar tanto, aí você mora de aluguel lá em tal lugar, quando a gente terminar de construir a área nova aqui, vamos te dar 2 apartamentos. Então, sabe, tem situações que é justo, tem situações que a gente sabe que não é tão justo assim, mas, em resumo, o governo decide o que quer fazer, quanto vai pagar, como vai pagar, e o cidadão, ele se aquieta. Claro que aí existem as grandes empresas que estão ligadas ao governo, né? E aí o cara que tem dinheiro, o cidadão que já é mais rico, ele consegue mais benefícios, e aí a cultura chinesa, o nosso vídeo sobre Face, sobre Mians, aquilo que a gente já falou de Guanxi, aquelas coisas, isso ajuda muito aqui. Então, às vezes, se você tem um bom relacionamento com o oficial do governo, para você pode ser melhor a situação, pode ficar mais agradável, né? Pode favorecer um pouquinho mais. Muitos de vocês, quando assistem os nossos vídeos e a gente mostra para vocês algumas coisas interessantes, legais da China, acabam falando: ah, bem que o Brasil podia ser comunista,
bem que o regime comunista podia ser implantado aqui no Brasil. Então com esse vídeo a gente quer meio que abrir os olhos de vocês, porque às vezes o comunismo parece algo super legal, super, nossa, olha só como funciona na China, podia funcionar no Brasil também. Até mesmo assim, questões que a gente trata, né, questão de segurança, outras coisas que parece ser muito melhor, na verdade é muito melhor aqui, e aí muitos associam com o comunismo, né? Mas existem várias coisas que não são tão legais do comunismo, como a liberdade de expressão. No Brasil a gente tem liberdade de expressão e aqui na China muitos chineses, na verdade todos, né? Eles não podem, se for, por exemplo, contra o governo, expressar ideias. Publicamente, né? Exatamente. Então, por exemplo, às vezes você passa na rua, se você vê um protesto, alguns até tentam, né? Eles colocam faixas, fazem protestos contra o governo, mas não dá 5, 10 minutos, já vem polícia, já sai prendendo todo mundo, levando todo mundo. Então isso é algo ruim. Eu só vi uma vez protesto aqui perto de casa, não faz muito tempo, faz uns 3, 4 meses. E assim, eu passei, tava lá um monte de gente protestando, acho que contra salário baixo, alguma coisa assim. E aí eu voltei, não deu 15 minutos depois, não tinha ninguém na praça. Desapareceu todo mundo. A polícia chega e aí assim, você quer ficar protestando? Pode ficar, mas você vai preso. Sim. Basicamente, se o protesto é contra o governo e tal, é complicado. Geralmente não vai à frente. O engraçado é que assim, a gente como estrangeiro, é como o Dieter falou, a gente não sente muito isso. A gente vive aqui, a gente não sente o comunismo, não tem, por exemplo, policiais te cercando, te prendendo, te vigiando. É um país normal, só que embutido por trás, né, tem ali a censura. E pra gente que é ocidental, isso é uma coisa inaceitável, né? Se eu morasse aqui no sentido de ser cidadão aqui, com a minha mentalidade ocidental, não me conformaria com muita coisa. Mas o chinês, ele nasceu dentro desse ambiente. Então assim, ele sabe que até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. Na verdade, eu acho que o chinês já lutou tanto, já teve tanto problema, que agora ele prefere abaixar a cabeça e seguir as ordens só para não ter problema, do que ficar, né, tendo problemas e guerreando e fazendo discórdias. Na Revolução Cultural, se você não sabe o que é isso, procura aí, você vai encontrar. Um dia a gente pode até fazer um vídeo sobre isso, mas na Revolução Cultural, muitos chineses foram perseguidos, torturados, mortos, presos, expulsos do país. E aí naquela época o chinês entendeu que para o país ser revolucionado culturalmente, eles teriam que ouvir o que o partido falasse. E é o que acontece até hoje. O partido chega, comanda e tal, e as coisas vão acontecendo. Nessa questão da censura, que a liberdade de expressão, querendo ou não, é meio que censurado, né? Não se pode ter... Bem limitado, né? Tem também a questão da censura da internet, né? Internet, TV e rádio, né? Todas as mídias. Primeiro que a internet, a gente já falou para vocês várias vezes, você chega aqui, Google, Facebook, YouTube, nada disso funciona aqui, porque o governo não quer que as influências externas venham a estragar, né, a mentalidade pura chinesa e tal. Então o governo tenta preservar os seus cidadãos das influências externas. E aí então a internet é bloqueada, na TV passa o que eles querem que passe, rádio, notícias, jornais, rola, né, o que vai em frente é o que o governo permite que vá em frente. Se o governo falar essa notícia não vai entrar, não entra. É engraçado que algumas notícias a gente lê a notícia daqui, aí a gente pega e fala, tá, agora vamos ver lá fora. Aí acessa o New York Times, acessa o G1, acessa outros lugares e vai ver a notícia, ela é levemente ou muito diferente. Tudo beneficiando o governo chinês. Conceitos assim que o mundo inteiro conhece, coisas que o mundo sabe como funcionam, aqui ninguém conhece. Se você andar na rua e perguntar de YouTube, muitas pessoas não vão saber o que é. Se você perguntar de Facebook, de redes sociais, algumas empresas famosas mundo afora, alguns artistas famosos mundo afora, as pessoas não vão saber. Essa questão de artista é interessante, né? Que tudo aqui é censurado. Os cinemas aqui só podem entrar 34 ou 35 filmes estrangeiros por ano. E aí, para que esses filmes entrem na China e realmente sejam veiculados e façam sucesso, as produtoras, Hollywood, já entendeu que ela precisa trabalhar dentro dos princípios da censura chinesa. Então tem alguns filmes que tipo a história é modificada para que o governo chinês permita que role aqui dentro. Até porque
Hoje, o segundo maior mercado consumidor de filmes do mundo, de cinema, é a China. Então eles adaptam muito, né? Tem muitos filmes que você vê, tem propaganda chinesa dentro, tem chineses participando. Para quê? Para ganhar aquela moralzinha para poder circular dentro da China. Todas essas coisas externas, para entrarem aqui, precisam passar no crivo do departamento de censura chinês. Com a internet também é assim. Você vê uma realidade colorida aqui dentro, né? Pintada para o chinês, uma realidade colorida que nem sempre é aquilo. Outra coisa interessante é que aqui o governo ele decide a respeito de coisas pessoais da vida dos chineses. Por exemplo, quantos filhos os chineses podem ter? Não sei se vocês sabem, mas em 2015 foi aprovada uma lei que os chineses poderiam ter o seu segundo filho. Até então teve um período ali que os chineses só poderiam ter um filho. Quem não obedecesse essa lei poderia ser multado em valores absurdos. Eles perceberam que a população estava envelhecendo muito rápido, perceberam que o sistema previdenciário do país vai ter um problema gigantesco no futuro. Eles têm aposentadoria aqui, mas é muito ruim, é pior que o sistema do Brasil, inclusive. E aí perceberam que se não mudasse essa lei ia complicar. Em 2015 então liberaram para ter segundo filho. E é até interessante que agora a gente anda na rua aí e tem muitas mulheres assim já de tipo 40 meia idade, né? Acima anos, de 38, 39, 40 anos para cima. Grávidas, barrigudas ali. Tendo o segundo filho agora, né? Às vezes o primeiro filho já tem 12, 13 anos, eles estão tendo o segundo agora. E várias coisas o governo chega e fala, é assim, né? Outra coisa é que o Partido Comunista então limita é a questão da religião também. Sim. Você aqui pode ter tua religião sem problema, a gente já falou pra vocês isso. Se você não assistiu, né? Você pode assistir o vídeo sobre cristianismo na China, a gente deixa aqui pra você. É verdade, no vídeo tá bem explicadinho. Mas resumindo é assim, você pode ter tua religião, mas você não pode em nenhum momento fazer proselitismo, né? Que é converter pessoas para tua religião, chamar a pessoa e falar, vem cá que eu vou te ensinar um negócio. Ou então distribuir panfletos na rua, ou tentar na rua, em ambientes públicos, né? Tentar demonstrar a sua religião, isso não pode. E não só de religião, essa questão de público é legal você ter falado, porque, por exemplo, eu estou fazendo uma campanha ideológica, né? Uma campanha social lá, dependendo da campanha social. Se a ideia não bate 100% com a ideia do governo, eu não posso continuar. Tudo que é público aqui exige aprovações do governo, da polícia, de um monte de coisa. E aí por isso você não vê muita coisa assim, a não ser propaganda de comércio, de escolas e de outras coisas, mas você não vê demonstrações sociais, como a gente tem em outros países, você não vê muita filantropia, você não vê uma série de coisas por causa dessa pressão que o governo coloca sobre a sociedade. Outro ponto é a questão da desigualdade social. Enquanto o comunismo prega que todos devem ser iguais, a gente percebe muito uma desigualdade grande na população, né? A teoria do comunismo e do socialismo é justamente que não haja um super rico e um super pobre. Mas o que a gente acaba percebendo aqui é que acaba existindo sim, e até o contraste ele é até maior do que em países não comunistas. Exatamente porque, as razões históricas e tal, a gente não vai saber explicar para vocês agora, até porque não somos formados nessa área. Mas o fato é o seguinte, você vê muita gente miserável, pobre, andando na rua que não tem nada, pessoas que vivem naquela faixa de pobreza com menos de $1 por dia, tem muita gente aqui, sabe? Seria 6, 7 kwai. A gente vê muita gente que trabalha por miséria, por mixaria, e assim, trabalha todo dia para ter o que comer naquele dia. A gente vê isso. E tem o outro extremo também, né? Pessoas riquíssimas que andam com carros super luxuosos. Os países que a gente foi e conhece, comparando aqui, eu nunca vi tanto carro importado como tem aqui. Claro que aqui carro importado não significa que você é rico, deixa eu também frisar isso aqui. Mas se você é rico, você vai ter Lamborghini, Ferrari, carros muito caros, que no Brasil a gente nem concede a ideia, você vai ter. Eu estava agora vendo um vídeo na semana passada, a Mercedes-Benz lançou mais um carro e vieram lançar o carro aqui em Xangai. O detalhe é o seguinte, a Mercedes-Benz é alemã e sempre lançou, a maioria das vezes lançou os produtos na Alemanha. Mas por causa que o mercado chinês é tão forte, tão aquecido, tem tanta gente rica aqui, eles vêm lançar aqui. Então claro, existe, a economia está aquecida, o pessoal está comprando e tal, mas essa diferença social, ela é muito grande. É muita gente pobre e alguns ricos também. Muita gente aqui que você acha que é rico não é na verdade.
Porque o povo aqui quer ostentar demais. Aquele negócio de ostentação aqui é muito forte. Aqui, por exemplo, no nosso prédio ali, a gente mora, o apartamento maior que tem no nosso prédio é igual ao nosso, são 120 metros. E no nosso prédio, gente, a quantidade de Audi, BMW e Porsche é fora do comum. Quer dizer que todo mundo que mora ali é milionário? Não é. Eu acho que na verdade nem são milionários. O fato é que as pessoas aqui, elas precisam ostentar. Então carro é uma forma de ostentar muito forte aqui na China, roupa, celular, as coisas que você pode mostrar. Como estrangeiros vivendo um tempo na China, o comunismo, a gente não vê o comunismo assim como estou oprimida, até mesmo porque a gente tem acesso a VPN. Pra gente é diferente, né, o comunismo. Pro estrangeiro é diferente, não existe a mesma abrangência que tem pro chinês. Talvez a gente enxergue mais as qualidades, a questão boa do comunismo, eu pelo menos enxergo. Por quê? Porque não tem tanta violência nas ruas igual tem no Brasil. Então eu enxergo isso como um ponto positivo. O fato deles filtrarem as coisas que passam na televisão é algo bom, eu vejo isso como algo bom. Então muitas indecências que a gente vê na televisão brasileira, que acabam influenciando a mentalidade das crianças e dos adolescentes, aqui não tem. Então assim, o fato de ter um filtro é algo muito bom na minha visão, entendeu? Eles tentam proteger a família, tentam proteger as crianças e tal. Esse aspecto é bom. Sim, eu concordo com eles em quase tudo. Pelo fato de o governo impor certas linhas de pensamento, acabou uniformizando o pensamento da maioria dos chineses. Então você vê que os chineses, a maioria deles, não são todos, mas a maioria deles tem pouquíssima iniciativa, quase não tem visão, criatividade. Esses assuntos são muito limitados aqui. As pessoas não têm essa pegada assim de, pô, ver uma sujeira, vou catar e colocar no lixo. Não, isso é trabalho de alguém, não é meu trabalho. A forma como o país se voltou para educar, treinar e capacitar a sua população criou um método uniformizado. E aí você vê pessoas assim muito robozinhas em alguns aspectos. Claro que cada um tem o seu pensamento, a sua família, os seus objetivos, metas e tal. Mas eu vejo assim que nas questões profissionais, nas questões de estudo, o chinês não tem liberdade para pensar. Ele tem que fazer o que o chefe, a empresa manda, o governo manda. Não é como aí fora, é diferente. E muito do que a gente está falando aqui, talvez vocês não vão entender. Talvez só vão entender quando vierem para cá, e quem já veio para cá vai entender, sabe do que a gente está falando. Existe uma grande porcentagem de chineses que já saíram da China, que já pensam totalmente diferente, que muitos deles não aceitam o comunismo. Existem muitos chineses espalhados pelo mundo, né? Então, muitos deles já têm a forma de pensar diferente. E muitos aqui dentro também não aceitam. Muitos aqui dentro também não aceitam. Só não podem demonstrar que não aceitam. Se demonstrar, vai embora. Legal, é isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado. A gente tenta responder as dúvidas de vocês com base no que a gente conhece, a gente estuda, busca saber mais. Mas entendam que a gente não é senhores da palavra aqui. Tá? Vocês têm liberdade para questionar, para confrontar e para mostrar que não é assim se for o caso. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, dá também. Para baixo lá. Não, né? Fica quieto. Dá um joinha para cima também. Escreve nos comentários o que você achou. Aceite a opinião dos outros. Todo mundo tem opiniões diferentes. Isso é o que faz o mundo ser bonito. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Marque o sininho lá para você receber os nossos vídeos. Esperamos que você tenha gostado. Um grande abraço para todo mundo. Zaijian. Vou falar português de Portugal então, tá bom? Esse não precisa trazer mais não. Parece um tentáculo de lula. Grudou tudo. Não, olha. É uma fruta que daí eu nunca comi. Mesmo? Mas tem até as unhas. Ó, o pessoal ao comprar bala de cereja na China, toma cuidado.